bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Adrisol. Eu sou a professora Bia Barros e é com muito prazer que eu venho aqui hoje mostrar para vocês mais um lançamento da Adrisol com o meu nome, que é o meu gabarito de nécessaire. Ela vem assim, ó, é uma pecinha só, mas... barulho, desculpem gente, aqui é bem barulhento. Com essa peça aqui você consegue fazer aqui 3 tamanhos diferentes de nécessaire. E aí você pode fazer pequenininha, maior, ou você pode fazer o kitzinho com 3, tá? E é uma peça muito legal, muito versátil. E é uma peça fácil, vocês vão ver aí no vídeo, que é muito rápido de fazer, muito fácil. Você faz aí em meia hora, você consegue fazer uma nécessaire super bonitinha. Às vezes você tá atrasado, quer dar um presente, esqueceu de comprar o presente pro aniversário. Mais um barulhinho. E aí você vai ali rapidinho, faz uma nécessaire personalizada, coloca o nome. E é um presente muito legal pra dar, porque a pessoa vai se sentir especial, que você fez especialmente pra ela e não só pra mulher. Você pode dar nécessaire pra homem também, pra guardar remédio, pra guardar coisas miúdas. Faz uma pequenininha ou faz uma grandona, porque bolsinha é sempre bom ter pra tudo, né? Pra deixar ali no carro, pra colocar alguma coisinha que falte, né? Coloca ali no porta-luva, deixa remédio, deixa coisas importantes, documentos. E você pode personalizar. E eu não falei no vídeo, mas eu quero aqui deixar uma dica pra vocês. Deixa eu pegar a nécessaire aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui que a gente vai fazer no vídeo hoje, tá? Ó, essa aqui é o tamanho médio. E ela ficou assim, ó, desse jeitinho. Ó, eu coloquei aqui um ganchinho pra segurar. Coloquei um tassel aqui pra poder puxar. E aí eu queria deixar aqui uma dica pra vocês. Essa personalização que eu fiz na sublimação, porque eu trabalho com sublimação, né? Eu tenho uma prensa térmica, o meu gatinho tá aqui. E eu tenho uma impressora sublimática. Mas aí você pergunta, Bia, mas eu não trabalho com sublimação, não tenho acesso a isso. Como eu faço para personalizar a minha nécessaire? Então, você pode, em qualquer papelaria, você encontra um papel que chama papel transfer. E aí você vai no seu Word mesmo, no Paint, e escreve ou faz o desenho que você quiser. E aí você imprime na sua impressora mesmo em casa, uma impressora comum, colorido ou preto e branco. E aí você imprime, tem que ser em modo espelhado, tá? Aí você recorta em volta... um barulho. Aí você recorta em volta do nome ou da fotinha que você quer e coloca aqui na onde você quer e passa o ferrinho em cima. E aí quando você tirar aqui o papelzinho, vai ficar aqui estampadinho do jeitinho que você quis. Aí você pode colocar um nome, ou você pode colocar uma palavra, por exemplo, remédios, maquiagem, um porta-moedas, porta-documentos, ou fazer o desenhinho igual eu fiz aqui. E essa pessoinha aqui, ó, é a minha mãe. Eu fiz essa nécessaire pra dar de presente pra ela, porque ela tá merecendo. A minha mãe trabalha na área da saúde, ela é enfermeira. E eu queria já aproveitar aqui o espaço do canal da Adrisol, que eu sei que tem muita gente que assiste, e deixar aqui o meu muito obrigado a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente nesse momento tão difícil que a gente tá passando. Eu sei porque a minha mãe, ela vai trabalhar dia sim, dia não, faça sol, faça chuva, e vai com um sorriso no rosto, porque ela ama a profissão dela. Mas ela é do grupo de risco. Desculpa, mãe, falar isso. Ela vai me matar de falar a idade. Mas a gente fica em casa, a gente fica preocupado. Mas fazer o que, né, gente? É a profissão dela, ela tem que ir trabalhar. E se não fossem por eles, né, não só a minha mãe, mas médicos, enfermeiras, todas aí do Brasil e do mundo também, o que seria da gente, né? Que já tá ruim, imagine se não tivesse eles. Então, meu muito obrigada a todos vocês da área de saúde que estão ali batalhando na linha de frente para ajudar a gente a passar por esse momento difícil. Gente, eu vou parar de enrolar, já falei demais, e vamos pro vídeo. Então a gente vai começar apresentando aqui o gabarito para vocês, tá? É esse aqui, ele é assim, desse tamanho. E aí ele vem 3 tamanhos diferentes aqui. Essa parte de fora é uma, essa parte aqui de dentro é outro tamanho, tá? E esse menorzinho aqui também é outro tamanho, então dá pra fazer 3 tamanhos diferentes com o mesmo gabarito. Para começar, eu vou usar aqui 2 tecidinhos diferentes, de cores diferentes, para fazer a parte de fora e a parte de dentro. Também vou precisar aqui de zíper, a cor vocês escolhem, tá? E eu vou já falar sobre o tamanho. E o ganchinho é opcional, caso você queira colocar, tá? E eu já vou falar sobre isso.
Então vamos começar aqui pela parte interna. Eu vou começar riscando aqui para mostrar para vocês como faz, e as outras partes são iguais, tá? Então eu vou mostrar só a primeira parte. Vou posicionar aqui o meu gabarito bem no meio do tecido, desse jeito aqui. E eu vou fazer essa parte aqui, vou fazer uma necessaire do tamanho médio. Vou usar uma caneta fantasminha, tá? Para poder fazer a marcação, que vocês já sabem, né? Depois ela apaga. E aí eu vou virar aqui, e aí como eu tô fazendo a necessaire do tamanho médio, eu vou usar essa medida aqui para eu medir o meio, tá? Então fiquem espertas com isso. Aí eu vou riscar aqui o outro lado, deixando aqui bem centralizado o meu gabarito. Feito a marcação aqui com o gabarito, eu vou usar aqui uma régua de metal e um cortador circular para poder refilar todas essas partes aqui que ficarem sobrando. Então eu vou cortar bem na linha que eu fiz mesmo, tá bom? Se você não tiver um cortador circular, você pode cortar com a tesoura. E se você estiver fazendo no EVA, você também precisa cortar bem no risco, tá bom? E essa parte quadradinha aqui, que vai ser a parte de baixo, tá? Eu vou cortar com a tesoura, porque o meu cortador circular, ele não vai entrar ali, pode ser que ele corte um pouco a mais. Então, para não correr risco, eu tô cortando aqui com a tesoura. E tá pronto a primeira parte, e eu vou precisar de duas partes iguais dessa para fazer o forro da bolsinha, tá? O forro da necessaire. Agora, eu tinha esquecido de falar, a gente vai precisar também de uma manta, pode ser R1 ou R2, tá? Tanto faz. E eu vou usar essa aqui que é R2, que já tinha aqui cortado. Vou pegar aqui a minha tabuinha de passar e o meu ferro de passar e vou juntar aqui o tecidinho antes de fazer a marcação e cortar, tá bom? Porque daí eu já vou cortar os dois juntos, né? A parte de fora e a manta. Então eu vou dar uma aceleradinha no vídeo para não ficar tão chatinho, mas aí vocês passem essa parte para poder ficar bem coladinho, né? O tecido na manta, para não soltar, tá bom? Agora sim que eu já terminei de passar, né, e colar essa parte aqui, eu vou riscar o gabarito. E tomem cuidado, porque essa parte maior, que tem um quadradinho ali quebradinho, é a parte de baixo. Então, se o seu tecido tiver uma estampa que tenha lado, você precisa prestar atenção em que lado vai ficar pra cima e em que lado vai ficar pra baixo, tá? E aí, depois que eu risquei, é só eu vir refilando aqui com a ajuda do cortador circular ou de uma tesoura, pra ficar tudo no mesma medidinha. E o quadradinho eu vou cortar aqui com a tesoura. Agora eu vou voltar aqui na tabuinha para poder passar o ferro e tirar as marcações da caneta. E já aproveitar, né, que o ferrinho tá ligado. Gente, a manta R2, ela não cola permanentemente o tecido, ó. Como vocês vão ver aqui no vídeo, ela já soltou, tá? Então, para isso, eu indico vocês fazerem um matelacê, tá? O que é um matelacê? Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem. Mas aí, é basicamente você passar umas costurinhas. E eu gosto de usar a medida da régua. Vou mostrar aqui para vocês. Eu coloco aqui, faço um risco e faço um risco desse lado. E aí eu vou virando e vou usando a medida da régua para poder riscar. E aí depois eu vou na máquina e costuro todos os risquinhos de uma ponta a outra. Depois eu viro do outro lado e vou fazendo a mesma coisa, tá? Eu não vou fazer isso nesse vídeo porque a frente da minha estampa, ela tem um desenho e não ia ficar legal, tá? Então, eu prendi aqui com alfinete mesmo, só pra poder segurar. E agora a gente vai falar sobre o zíper, tá? Você pode usar um zíper por metro, mas eu não gosto, eu gosto de usar o zíper já pronto, porque eu tenho dificuldade de colocar o carrinho depois. Então aqui eu tô mostrando que você precisa ter na sua mente que você vai costurar 1 centímetro pra dentro. Então o zíper que eu vou usar, ele precisa ficar com essa medidinha aqui, menorzinha, com 1 centímetro pra dentro, tá bom? Então eu peguei aqui vários tamanhos pra mostrar pra vocês. E esse aqui que eu vou mostrar, ó, ele tá certinho aqui, eu vou costurar e ele ainda não vai prender o zíper, vai ficar aqui do tamanho certinho que eu preciso. Esse zíper aqui que eu tô usando é o de 18 centímetros, tá? Agora eu vou prender o zíper aqui na minha peça. Eu vou começar aqui pela parte da frente da minha bolsinha, pra eu poder saber aqui qual direção eu vou pôr. E eu quero que ele abra pro lado direito da minha peça, tá? Então eu vou testar aqui o zíper pra ver se ele tá funcionando, né? Se ele tá abrindo certinho. E pra colocar o zíper eu vou trocar o pé da minha máquina aqui. Tem um pé específico pra zíper, tá? Então fiquem ligadinhas nisso.
Se você estiver fazendo no EVA, não precisa nada disso, né? É só você colar o zíper ali e fica tudo certinho. Então, vou virar aqui o zíper, deixa eu fechar ele aqui primeiro. De frente com a minha frente, né? Frente com frente. E vou passar uma costurinha desse jeitinho aí que eu tô mostrando pra vocês na tela, tá? Na parte de cima do zíper. Então, eu vou passar aqui primeiro uma costurinha de segurança, só pra ele prender certinho. Certo? Terminei aqui de costurar. Vou tirar aqui a linhazinha que sobrou. E ficou desse jeitinho aqui, tá vendo, ó? Agora eu vou pegar aqui o tecido que vai ser a parte do forro. Vou virar também frente com frente. Vou posicionar ele aqui, deixa eu abrir um pouco o zíper pra ficar mais fácil. Vou posicionar aqui, ó, pontinha com pontinha. Preste atenção pra ficar bem certinho, tá? E, ó, dos ladinhos também. Eu vou prender aqui pra ser mais fácil, né? Pra ele não ficar correndo. E eu devia ter feito isso no zíper também. Prendi aqui bem direitinho. Aqui, esse aqui fica um pouquinho torto. Peraí, deixa eu arrumar. E aí, eu vou pra máquina passar uma costurinha aqui no mesmo lugar. Agora, prendendo as duas partes, tá? Eu vou dar uma corridinha no vídeo, mas eu preciso que vocês parem num ponto e passem o zíper pro lado de lá. Porque senão ele vai pegar no seu calcador, tá bom? Então, costura metade, puxa o zíper e costura o resto da outra metade, tá? Na hora que eu puxei o zíper aqui, ele acabou mastigando ali o tecido, mas não tem problema, é só voltar aqui que ele já vai soltar. Ó, e ficou desse jeitinho aqui, ó, costuradinho dos dois lados. Agora eu vou arrumar aqui e vou passar uma costurinha que a gente chama de arremate, né? Pra poder ficar certinho aqui as duas partes, elas ficarem bem baixinhas. Então, eu vou prender aqui com alfinete pra não soltar. E a parte da frente ou a parte de trás, ela não subir, porque ela costuma, às vezes ela sobe e aí você acaba costurando junto, né? Aí fica mordidinho, como é? Mastigadinho? É uma palavra assim, né? Ele fica juntinho ali em cima e aí o zíper ele pode enroscar, tá? Então, é importante você fazer essa costurinha aqui de arremate pra não ficar preso depois, né? Não ficar tecido sobrando. Então, eu vou passar uma costurinha aqui, só por precaução, né? Puxando aqui o tecidinho pra baixo, ó. Bem na beiradinha, tá? Ó. Só pra não subir o tecidinho mesmo. E agora que eu já fiz essa parte aqui, eu vou fazer a parte de trás, né? A parte que falta. Deixa eu tirar aqui todos os alfinetes, vou prender aqui pra ela não ficar dançando. E aí eu venho aqui com a parte da frente, já tá presinho aqui, posiciono do mesmo jeito que eu fiz, tá? Ó, vou posicionar aqui pontinha com pontinha, as lateraisinhas também, ó. E aí eu vou prender aqui pra poder ficar mais seguro quando eu for passar a costurinha na máquina. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou passar uma costurinha nessa parte aqui de cima. Eu dei uma corridinha aqui no vídeo pra não ficar muito longo, mas o processo é o mesmo, tá? Vou passar aqui a costurinha na parte da frente, daí prendo aqui a parte de trás, na parte que vai ser o forro, frente com frente, tá? E passo de novo uma costura, passo metade, vou até um pedaço, paro, levanto o calcador, puxo o zíper pra dentro. Eu dei uma enroscadinha aí porque nessa hora a minha unha tava lascadinha e ela acabou quebrando o restante que tinha. E doeu só um pouquinho, então eu tive que fazer um pouquinho mais de força. E aí depois que eu terminei de passar a costurinha aqui e prender as duas partes, eu vou fazer de novo aqui a costurinha de arremate pra prender certinho esse tecido. Porque como eu falei, depois quando a bolsinha estiver pronta, ele pode subir e prender no zíper e aí vai ficar difícil de você abrir e fechar a bolsinha, vai ficar prendendo, tá bom? Então, vou pra máquina e passo também aqui uma costurinha de arremate nessa parte aqui. E vai ficar desse jeitinho aqui, ó. E agora é só fechar, mas antes disso eu vou colocar, aliás eu vou fazer, né, uma linguetinha pra gente ter onde puxar
puxar não, pra gente ter onde puxar o nosso zíper, né? Que é legal você segurar em alguma coisa pra poder puxar, fechar e abrir o zíper. Então eu vou cortar aqui uma tirinha de 4 centímetros de largura. E o comprimento vocês vão escolher o tamanho que vocês quiserem, tá? Vocês podem fazer só uma linguetinha. Gente, que barulho é esse? Eu falo que aqui a avenida é coisa de louco, passa umas coisas. Acho que é o caminhão do gás. Então, eu vou dobrar aqui essa parte no meio, ó. E aí eu vou trocar aqui o meu calcador para o calcador normal, né, de costura. E vou costurar essa parte aqui, fechando ela para poder fazer a alcinha, né, a linguetinha ali de puxar, tá bom? Eu vou cortar aqui a rebarbinha, né, o excesso aqui de tecido que ficou, porque como é uma peça pequena, eu não quero que fique muito grosseiro, tá? Eu vou usar aqui como chama isso mesmo? Acho que é passador de elástico, é isso? Pra poder desvirar, porque é uma partezinha bem fininha, então eu preciso que seja uma coisa mais delicadinha. Então eu vou virar aqui essa parte e vai ficar desse jeitinho aqui, ó. E agora eu vou passar aqui uma costurinha de arremate, só pra ele ficar mais unido, né? Pra ele não ficar tão larguinho, ele ficar mais chatinho. Eu não sei qual é a palavra usar pra isso. Mas eu tô usando aqui uma costura zigue-zague, tá? Porque como é uma peça bem pequenininha, né? Com 1 centímetro de largura, eu não conseguiria fazer uma costura no meio, ia ficar feio. Então eu fiz zigue-zague pra poder prender bem toda essa parte. Agora sim a gente vai fechar a nossa necessaire. E aí eu coloquei aqui, ó, frente com frente. Vou medir aqui o tamanho que eu quero. E, gente, desculpa, eu não tinha visto que a minha câmera não estava centralizada. E aí tem partes aqui que vocês não vão conseguir enxergar. Mas eu fiz a mesma coisa dos dois lados, então é bem fácil de entender, tá? Eu tô usando esse ganchinho aqui, mas vocês podem colocar só a argolinha, tá? Pra pendurar depois o que vocês quiserem. E aí eu medi aqui o tamanho que eu queria que ficasse. Eu quero que fique com 1 centímetro só aparecendo. E aí eu vou usar aqui uma fita crepe pra, na hora que eu for costurar, ele não ficar solto lá dentro e não correr o risco de bater na minha agulha, tá? Então eu vou medir aqui, ó, o tamanho que eu quero. Vou mostrar desse lado aqui pra ficar mais fácil, ó. Ele vai ficar pra fora, tá? Então eu preciso costurar pra dentro. Lembrando que tem a margem de costura de 1 centímetro. Então, ó, eu preciso que ele fique com 2, né? Pra ficar 1 centímetro aqui pra dentro da costura e 1 centímetro pra fora. Vai ficar mais ou menos desse tamanhinho aqui. Eu acabei fazendo um pouco maior ali depois que eu medi, mas não tem problema, o tamanho vocês vão escolher. E essa parte também vocês podem colocar, se vocês tiverem, etiqueta, tá? Coloquem a etiqueta aqui no cantinho pra já costurar todo junto, tá bom? Agora sim, eu vou unir aqui, ó, frente com frente e forro com forro aqui de frente. Vou alfinetar, né, pra não ficar soltando essa parte, pra ficar mais fácil de costurar. Então, eu vou alfinetar toda essa parte. Então, agora que eu terminei de alfinetar, eu vou passar uma costura nessa ponta aqui, ó, daqui até aqui, tá? Depois aqui, que é o fundo da necessaire. Nesse outro lado aqui não dando pra ver, desculpa. E aqui no fundo do forro, tá? E essas 4 partes eu não vou costurar agora. Esqueci de falar uma coisa pra vocês. O zíper, ele precisa ficar aberto, tá? Não precisa ficar todo aberto, mas pelo menos até quase o final. E eu fiz uma marcaçãozinha aqui, tá vendo aqui onde acaba o zíper, nesse trequinho aqui, nessa partezinha durinha? Eu juntei ali, ó, certinho, né? E fiz uma marcaçãozinha pra eu saber aonde eu vou passar a agulha, tá? Pra não costurar nem pra dentro, nem muito pra fora. Então eu fiz isso dos dois lados. Outra coisa que eu esqueci de falar, aqui no fundo a gente vai deixar aberto aqui uns 4 dedos, porque é por aqui que a gente vai desvirar, tá? Então eu vou costurar essas 2 partes e vou deixar o meio sem costura. Agora sim a gente vai pra máquina pra poder fechar toda essa parte e eu vou dar uma corridinha no vídeo pra não ficar muito longo, tá bom? E enquanto a gente tá costurando toda essa parte aqui, eu queria saber, você já deixou o seu like nesse vídeo? Então não esquece, já deixa seu curtir.
Comenta aqui embaixo o que você tá achando do vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da Drissol, já se inscreve, compartilha esse vídeo, vem ser uma Drissolete, traz as amigas também, porque a nossa família só tá aumentando e tem muito vídeo legal aí vindo nesse ano de 2021. Voltando aqui pro vídeo, agora eu vou cortar aqui essas linhazinhas que sobraram, né? Vou tirar aqui os alfinetes, que eu não sei vocês, mas eu sou expert em furar o dedo em alfinete, em agulha. Eu sou muito desastrada. E aí eu costurei toda a volta, ó. E deixei essas partezinhas aqui, as cantoneirinhas abertas, ó. Desse lado. E aqui em cima também. E a parte aqui do fundilho, né? Que é onde a gente vai desvirar. Agora eu vou pegar aqui as cantoneiras. Peraí, deixa eu cortar a linhazinha aqui que sobrou. E vou abrir aqui, ó, tomando cuidado pra ficar um tecido de cada lado. Ó, desse jeito aqui, tá vendo? Ó, o tecido tem que ficar assim. Vou unir aqui pontinha com pontinha, no caso costura com costura, e vou passar uma costurinha nessa pontinha. E vou fazer isso com todas as outras pontinhas também. Eu quero aproveitar e convidar vocês para me seguirem nas minhas redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição. E lá no meu Instagram e no meu Facebook eu posto muita coisa do meu ateliê, do meu dia a dia, das coisas que eu tô fazendo, dicas, curiosidades, dúvidas. E se você tiver qualquer dúvida desse vídeo, pode ir lá perguntar para mim. Eu adoro responder vocês, tá? E eu tenho duas páginas, a Design Art, que é onde eu posto as minhas peças fofinhas, como essa necessaire, por exemplo. E eu também tenho a Malévola Store, onde eu posto as minhas peças geeks, tá? De anime, dorama, filmes, cultura pop em geral. Então, se você não conhece, o link tá aqui na descrição. Vai lá, faz uma visita pra mim que eu vou ficar muito feliz, tá? Terminei de costurar aqui todas as partezinhas, todas as cantoneiras. Deixa eu só afastar a minha máquina aqui um pouquinho. E ficou assim, ó, quadradinho. Vou cortar aqui as partezinhas que ficaram mais salientes, tá? Não precisa cortar tudo, não, porque a gente já fez bem na beiradinha, né? E agora a gente vai desvirar, ó, por esse fundinho aqui. Deixa eu tentar abrir mais um pouquinho aqui o zíper, pra ficar bem abertinho e não ficar tão difícil na hora de desvirar. Agora, eu vou pegar essa parte e vou fazer uma sanfoninha, ó, pra frente, pra trás, pra frente e pra trás. Vou vir aqui no meu buraquinho e vou vestir essa parte aqui, ó. Seguro aqui. E aí é só desvirar e assim, desse jeito, fica muito mais fácil, tá? Vou puxando aqui e aí aqui eu vou colocar aqui pra dentro. Agora é só virar aqui a parte pra fora que ficou aqui. Peraí, deixa eu tentar abrir um pouquinho mais o zíperzinho pra ficar mais fácil. Pronto, agora sim. Agora eu vou puxar essa parte aqui toda pra fora. E vou ajeitando aqui, né, os cantinhos pra ficar bem certinho, aqui os bicos. Eu vou por aqui por dentro que é mais fácil empurrar, né? Arrumar aqui os cantinhos desse lado. Os cantinhos aqui desse ladinho também. E o zíper, né, gente? E aí aqui o buraquinho que sobrou aqui, deixa eu arrumar essa parte aqui. Deixar aqui bem retinho. E aí aqui esse buraquinho que sobrou, você pode fazer uma costurinha à mão. Ou no caso aqui eu vou passar uma costurinha mesmo na máquina, porque é o fundo da necessaire, né? Não vai aparecer. E eu vou passar uma costurinha bem na pontinha, né? Pra ficar bem discreta. Minha máquina deu um probleminha ali, ela tava com um pouquinho de preguiça, né? Que ela trabalhou bastante. Mas deu tudo certo no final, a gente se entendeu. E agora sim eu vou passar aqui uma costurinha bem na beiradinha, tá? Só pra poder fechar mesmo esse fundinho. Vou fechar aqui. Corto o excesso de linha. Tirar a minha máquina aqui do quadro. E ó, bem na beiradinha mesmo, tá? Só pra fechar mesmo o fundinho. Cortar aqui o excesso de linha. Sempre fica, né? Umas linhazinhas. E agora sim eu vou colocar aqui pra dentro. Ajeito aqui o fundo, tá? Os biquinhos. E o zíperzinho aqui, bem certinho. Vou tirar aqui os durex, as fitas crepes que eu coloquei.
Eu acabei não prestando atenção e o meu puxadorzinho aqui, esse trequinho aqui, né, de pendurar, ele ficou pro lado direito, tá? Então, quando vocês forem fazer, vejam certinho o lado que vocês querem que ele fique. Eu queria que ele ficasse pro lado esquerdo da bolsinha, mas não tem problema, ficou bonitinho também, ó. E ele acabou ficando um pouquinho maior do que eu queria, tá vendo? Ó, ele ficou com um pouco mais de 1 centímetro, eu queria que ficasse menorzinho. Aí vocês façam em casa e meçam certinho pra ficar certinho aí o tamanho que vocês querem, tá? E aí ficou assim, ó, o fundinho, tá? Tá abrindo e fechando bem. E pra finalizar aqui, pra dar um charminho a mais, eu vou colocar um tecel no puxador aqui. Pra quem não sabe, tecel é essa franjinha, já vou mostrar pra vocês. É uma espécie de franjinha, né, de acabamentinho, né, que a gente dá. Só pra poder ficar mais fácil de puxar, né, o zíperzinho e ele não ficar tão pequenininho. Vou prender aqui com o alicate, fechar aqui certinho. E eu vou puxar aqui e ó, ficou desse jeitinho aqui. Ele não é muito da cor do meu tecido, mas é rosa também, então tá valendo. E ficou assim a nossa necessairezinha do tamanho M, tá? É o tamanho médio. Vou dar um closezinho aqui pra vocês mais de perto, nos detalhes, no acabamento, no gabarito aqui, ó. Não esqueçam, vão lá no site da Drissol. O link também tá aqui na descrição. Também o link da descrição pra você já cair lá direto no gabarito, tá? E ficou assim a nossa necessairezinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida ainda, não esquece, comenta aqui ou me manda mensagem lá nas minhas redes sociais. É isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Beijinhos!